Tarde, bem-vindos ao Comprimido da Paz número 94, com o título Os Falsos Cristãos e aqueles que fingem serem boas pessoas, mas na realidade não o são, porque não basta pregar a palavra de Deus, convém também cumpri-la, ou seja, não basta andar a ler o livrinho, convém também que as intenções, as emoções, o intelecto e aquilo que as pessoas fazem combinem e harmonizem. O que aconteceu aqui com este senhor, o Fernando Manuel de Jesus IV, que por acaso eu até tinha em bastante consideração, escreveu aqui que tem recebido algumas perguntas em privado em relação à consulta de astros. Algumas pessoas perguntaram também o porquê de eu não seguir. Faço esta publicação para percebermos que as escrituras dizem com a leitura contínua e não de versículos isolados, para percebermos o que dizem em relação a este tema, de que está na moda atualmente cativar cada vez mais pessoas. Que diz a Bíblia sobre os que consultam os astrólogos e usam a astrologia para dizer a direção das suas vidas. Isto continua, parará, que eu não vou ler, os senhores que quiserem que leiam. O que acontece é que eu escrevi que diz assim: é antibíblico desligar o discernimento. Lá por as escrituras dizerem que não se deve ler, não significa que isso seja verdade. Até porque as escrituras não são a verdade. A verdade está dentro do teu DNA, que acedes com as tuas ondas cerebrais. Esses códigos que tanto demonificas correspondem às frequências das combinações dos aminoácidos no teu DNA. Como é que podes responder às pessoas que te contactam se não sabes do que falas e delegas o teu discernimento a um livro censurado e alterado? E ele responde, depois de me ter bloqueado e de ter proibido de responder: as escrituras não são a verdade. A verdade agora é sua. Não foi isso que eu disse no comentário acima. Inacreditável. Já descartaram aquilo que a palavra diz com as doutrinas completamente antibíblicas para darem lugar a doutrinas novas, eritas, de frequências e ondas cerebrais de iluminação de consciência. Está a ficar bonito, está exatamente como as escrituras disseram que iria acontecer. Nos últimos tempos dariam ouvidos a doutrinas de demónios, iriam abraçar outro evangelho que não é de Deus. Depois tem aqui vários comentários, mas não explicam nada. Não dizem como se deve gerir as emoções, não dizem como é que uma pessoa deve tratar a outra, não dizem como é que não explicam nada, andam só a falar em versículos, essas coisas todas. Pois este senhor, como é uma pessoa correta e sabe comportar-se da maneira como a Bíblia manda, porque eu tenho a certeza que esta pessoa diz que prega a Bíblia, mas não se comporta de maneira como a Bíblia diz. Ou seja, ele prega a Bíblia, não é? Mas ele prega. Mas comportar-se, saber gerir as emoções, saber ter um comportamento moralmente correto, não é? Isso já não é capaz de ter. Então este senhor, o Fernando Manuel de Jesus IV, veio aqui para a minha página e disse assim: vou ser muito direto para ti, tu precisas de ajuda psicológica e principalmente de Deus, e não te digo isto como ofensa, tu não estás bem. Então, eu que sei gerir as minhas emoções, eu que sei que tenho uma cultura bastante alargada, não sei o que anda a fazer, mas este senhor que é mal educado e não está disposto a... Não está aberto a outras coisas porque só quer ler os versículos da Bíblia, não é? Ainda por cima não percebeu aquilo que eu escrevi, está a dizer que as ondas cerebrais são tretas nova era ou não sei das quantas. É como se dissesse que nós não temos dedos das mãos. Dizer que isso são coisas da nova era ou que não são coisas importantes, mas meninos, nós temos mãos, não é? Nós não estamos a rejeitar as nossas mãos. Se nós temos ondas cerebrais, porque é tudo vibrações e frequências, nós temos que começar a perceber como é que isso funciona. Então, eu respondi a este senhor e diz assim: deve ser por isso que te escondes. Eu, pelo menos, dou a cara. Em teologia clássica cristã, a maldade está sempre enraizada na irracionalidade. E esse comportamento é muito irracional. Ou seja, o comportamento racional e correto é abrir a discussão e perceber se realmente a astrologia invoca demónios, porque o que na realidade invoca demónios é a má gestão das emoções.
É fácil quando as pessoas se revelam. Não te ofendi nos teus comentários. Pus em xeque a qualidade do teu discernimento, as intenções como qualquer pessoa inteligente deve fazer. Até porque confiança cega é pecado de usura. Pelos vistos, apenas queres criar um culto súbito e não os ajudas a emanciparem-se e a tornarem soberanos. Isto é mais um exemplo de misoginia, não é assim que se trata uma senhora. Isto não é ser direto, é ser mal educado, mal construído, sem valores morais bíblicos. E tu és um falso cristão. Não chega só a andar a pregar a palavra de Deus, convém também cumpri-la. E se tu queres ser levado a sério, faz vídeos como eu faço e não te armes em carapau de corrida sem coragem. Porque pessoas como tu não têm a confiança de ninguém, e muito menos a minha. Muito obrigada pela vossa atenção e até ao próximo Comprimido da Paz.